Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje nós continuamos nossos devocionais diários, estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. E se você está acompanhando nossas proposições de leitura do Antigo Testamento, você vai estar lendo o livro de Números, os capítulos 16 até o capítulo de número 18. Atos 22 vai nos mostrar Paulo falando. Ele estava ali sendo quase que espancado, teve que ser carregado pela escadaria da casa ali do comandante, onde ele estava chegando, e ali ele pede para falar. Aquele homem se espanta, achando que quando Paulo fala com ele em grego, e ele vai ali naquele momento falar: não, eu não sou grego, eu não sou um egípcio, eu sou um judeu. E ali Paulo ele vai pregar ali daquela escadaria. A sua pregação nada mais nada menos é do que a seu testemunho. Ele no versículo 3 vai dizer para nós: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, ou seja, em Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Muitos ali, talvez ainda os mais antigos, conheciam Paulo, mas ali agora ele chega totalmente transformado. Ele tinha estudado com Gamaliel, um fariseu proeminente, já citado por nós aqui no livro de Atos dos Apóstolos, mas ele tinha encontrado Jesus, e ele vai contar o seu testemunho. Ele vai contar que estava indo para Damasco, no meio do caminho, por volta de meio-dia, uma luz brilha ao redor dele, ele cai por terra e chama por ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele que estava perguntando a ele por que perseguia-se a presença: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Aquelas pessoas que estavam com ele viram a luz, segundo Paulo no versículo 9, mas não perceberam o sentido da voz de quem falava com ele. Então ele perguntou: o que eu preciso fazer, Senhor? E ele recebeu orientações de ir até Damasco, e ali ele receberia a visita de um homem chamado Ananias, que era um judeu que tinha bom testemunho de todos ali, segundo o versículo de número 12. E aí Ananias, ele vai dizer para Paulo nos versículos 14 e 15: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante dos homens das coisas que tem visto e ouvido. Olha que Paulo, ele recebe ali uma mensagem de Jesus, e ali ele vai se levantar, vai ser batizado e vai sair ali diferente, transformado, regenerado, nova criatura ele passa a ser a partir daquele momento. E Paulo, ele vai continuar falando aqueles irmãos que tinham que anunciá-lo, e por fim Paulo vai dizer no versículo 21: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Quando Paulo falou que tinha que ir pregar aos gentios, pronto, eles ouviram até essa palavra, então começaram a gritar: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva, diz o versículo de número 22. Ali começa todo o alvoroço de novo. Aqueles judeus, eles não podiam ouvir falar de gentios, eles não conseguiam entender aquilo. Entendemos até que os judeus cristãos convertidos tiveram muita dificuldade em entender. Imagina alguém que não tinha o Espírito Santo. Então eles queriam matar Paulo tanto quanto mataram Jesus. Veja que o comandante ordena que Paulo fosse recolhido à fortaleza, porque o tumulto estava muito grande, e sob açoite ele fosse interrogado para saber o motivo que clamavam contra ele. Aquele comandante ouviu de Paulo dizer o seu testemunho, mas ele queria entender melhor, e para isso ele teria que açoitá-lo. Mas Paulo vai dar uma carteirada ali naquele momento. Olha o versículo 25: servoado porventura é lícito açoitar um cidadão romano sem este estar condenado? Quando eles ouviram isso, aí eles se afastaram. Os que estavam para inquiri-lo se afastaram de açoitá-lo, diz o versículo 29. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Só de amarrar um cidadão romano era problema. Aquele comandante, ele inclusive tinha comprado a sua cidadania, mas Paulo era de nascença, como ele vai dizer no versículo de número 28. E aí Paulo, ele está sendo aqui, ele está em Jerusalém, ele tinha que chegar ali, mas ele está sendo julgado,
E por isso, no dia seguinte, querendo certificado de motivo porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, o comandante o solta e ordena que se reunisse com os principais sacerdotes de todo o Sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Veja que aquele homem queria saber quem era Paulo, aquele tumulto ali estava sob a sua jurisdição, ele precisava resolver aquela situação, e ele viu que era um caso entre judeus. Por isso ele chama o sacerdote, chama o Sinédrio, e Paulo vai estar no próximo capítulo, amanhã, a gente fala sobre isso, ele diante do Sinédrio. Veja que Paulo, ele não se cansa de pregar o evangelho. Ele está ali sendo preso, ele está sendo levado, ele sabe o porquê daquilo, mas ele não deixa de falar de Jesus. Que nós aprendamos com Paulo, porque ele não se cansava. Ele mesmo ali sofrendo, apanhando literalmente, ele continuava pregando, e nós também precisamos continuar pregando. Que Deus possa abençoar a sua vida sempre, e a paz do Senhor